Um bom dia para você que está aí se aproximando da nossa igreja aqui em Nova Granada pelo canal do YouTube. Você é muito bem-vindo aqui em nosso meio também. Nós estamos neste domingo, neste dia do Senhor, no sábado do descanso, à luz do Novo Testamento, para meditarmos aqui na Palavra de Deus, em nossa vida com Deus e crescermos também um pouquinho mais à medida do estudo da Palavra nessa manhã. Já saudei aqui os irmãos, as crianças. Nós vamos fazer uma oração para iniciarmos aqui o nosso estudo da Palavra de Deus. Senhor, obrigado por esta manhã de vida. Obrigado, Deus, pelo café que tomamos, por ter nos trazido aqui nesta manhã como teu povo. E nós suplicamos ao Senhor nesta manhã, Pai, no dia do descanso, no dia do Senhor, que o teu Espírito nos instrua pelo estudo da tua palavra, nós aqui adultos e as crianças também com a professora Maria lá no fundo. Que o Senhor possa nos acompanhar, ó Pai. Que o Senhor possa vencer toda a nossa limitação. Que o Senhor vença toda a interpretação errada da Tua Palavra. Que o Senhor conduza a nossa mente e o coração, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, para podermos compreender um pouco mais aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Dirija-nos nesta manhã. Prepara-nos para o culto da noite. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem se dirigir lá à sua sala de aula com a professora Maria e nós, os adultos, vamos ver aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa manhã. Nós vamos ver aqui sobre esse tema. Enquanto eu defino uma nova série de estudos aqui para nós, eu tenho meditado, tenho orado e tenho pedido para Deus o direcionamento para que possamos iniciar uma nova série de estudos. Enquanto isso, eu tenho trazido alguns temas esparsos. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a oração. E de maneira muito prática, meus irmãos, quero pensar com vocês um pouco sobre isso. Nós temos aqui todas as semanas uma reunião abençoada de oração. E claro, a palavra de Deus ela tem muito a nos ensinar sobre o modo de orarmos. Um modo mais agradável a Deus, não é? É claro, meus irmãos, isso é muito particular, é de cada um. Mas é claro que quando olhamos para a Bíblia, Deus revela a nós princípios. Ele nos dá instrução a respeito da oração. De uma oração que seja agradável a Deus e que edifique, que santifique nossas vidas também. É isso que eu quero ver com os irmãos. A título de introdução aqui, olha lá, o que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, a Bíblia fala do lugar da oração. Que a oração, de fato, ela precisa ocupar um lugar central na vida do cristão. O cristão, ele tem que amar a oração. Ele tem que buscar a oração. Ele tem que ter vida de oração. Porque a oração é aquele momento em que ele chega na presença de Deus. E como que ele chega na presença de Deus? Por meio dessa oração. Nós vamos ver isso hoje. Outra coisa, qual é o propósito da oração? Em primeiro lugar, qual o propósito da vida do cristão? É glorificar a Deus com o que ele é e com o que ele tem. Portanto, a oração tem também este propósito principal e primeiro, que é glorificar a Deus. E claro, de maneira secundária, é desfrutar dos benefícios pessoais de uma vida de oração, de vivermos em comunhão com Deus, de percebermos cada dia mais o testificar do Espírito Santo de Deus que em nós está, com o nosso espírito, trazendo a palavra de Deus a nós, justamente quando estamos orando, quando estamos falando com Deus, quando estamos buscando a Deus. E ainda, a palavra de Deus nos traz um padrão para a nossa oração. E ela está lá em Mateus capítulo 6. Jesus ali, ele ensina os discípulos a orar. E olha que interessante, ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Por que Jesus está ensinando? Por que aquela oração não se aplica a ele? Porque naquela oração, ele ensina os discípulos a pedir perdão pelos pecados. E Jesus não precisava disso. Ele não tinha pecado. Jesus não pecou. Olha que não é interessante? Então, aquela oração é o ensino dele para a sua igreja, para os seus discípulos. Porque Jesus não tinha pecado para pedir perdão. Mas ali, ele nos ensina a orar. E é interessante, irmãos, porque nós vamos ver hoje só o início da oração do Pai Nosso. Olha como Jesus ensina os seus discípulos a se apresentarem diante de Deus em oração. Sabe como que começa a oração? Com adoração. Isso é interessante. Então, qual que é a dinâmica da oração ali de Jesus?
A oração começa com a adoração, segue com confissão de pecados, depois a gente faz os pedidos pessoais e termina com ações de graças. Abra lá em Mateus capítulo 6, a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 6. Olha que interessante essa oração. Mateus capítulo 6. Preste atenção nessa dinâmica. Adoração, depois confissão de pecados, os pedidos e termina com ações de graças. É a dinâmica dessa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, olha lá, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meus irmãos, a oração aqui começa com adoração. Olha lá: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o que significa isso, hein? Dizer isso, que o adorador precisa comparecer em oração diante de Deus, adorando. O que significa isso? Olha lá. Quem ora precisa saber a quem está se dirigindo. Ao Deus Todo-Poderoso, que é Criador dos céus e da terra. Um estudioso da Palavra de Deus, o R.C. Sproul, ele faz um alerta para todos nós nesta manhã, para que nós vigiemos o modo pelo qual nós temos comparecido em oração diante de Deus. E a pergunta é: como é que você inicia a sua oração? Eu já vi muitas pessoas, irmãos, se dirigirem a Deus assim, e elas têm até boa intenção, mas desconhecimento, de um modo temeroso a Deus, de reverência a Deus. Elas dizem assim: e aí, meu pai? E aí, velho? Oi, cara, preciso falar com você. Senhor, me ajuda agora porque eu estou morrendo. Veja, irmãos, a Bíblia diz que Deus não é nosso colega, Deus não é nosso vizinho, não é alguém trivial que você encontrou pelo caminho e que te ajudou. Deus é Deus e você é nada sem Ele. Você precisa compreender o lugar seu no mundo e o lugar de Deus no mundo que Ele criou. E daí eu pensei numa ilustração. Olha lá, eu pergunto para você, olhando para essa foto: esse peixe tem vida fora da água? O que você acha? Não tem, né? Mas se você tirar o peixe da água, ele morre. Mas a água continua sendo água? Continua. Então, olha, uma pessoa fora de Deus está morta, mas Deus continua sendo Deus. A nossa oração, ela precisa partir dessa compreensão. Quem é que eu estou buscando? A oração não é qualquer coisa. Não pode ser feita de maneira descuidada, sem atenção, de maneira afoita, sem reverência, porque nós estamos nos dirigindo àquele que é o Senhor da vida, que é o doador da nossa vida, aquele que vai responder ou não àquilo que vamos apresentar em oração diante dele, que tem todo o poder para fazer isso. Então, é isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Qual tem sido o teor das nossas orações? A nossa reverência. Será que comparecemos diante de Deus adorando-o em primeiro lugar, quando estamos orando? Mas antes mesmo de entrar nesse tema da adoração, eu quero introduzir esse nosso estudo aqui nessa manhã, para dizer para você que a oração, ela exige ação. Quem ora não se porta de modo indiferente, de modo distante, mas olha que interessante, ele investe suor e esforços na sua busca por Deus. E aí a gente vê o comparecimento da igreja nas reuniões semanais de oração. Isso demanda esforço, irmão. Não é fácil. Luta espiritual, você trabalhar o teu dia para que você separe esse tempo para vir buscar de maneira incisiva a Deus nas quintas à noite.
Porque a oração exige ação, exige esforço. O Sproul disse assim, esse estudioso: a oração é um exercício de paixão e não de indiferença. E a gente olha para a Bíblia e vê isso mesmo, naqueles que buscaram orar. Veja, Jesus suou sangue no Getsêmani, quando ele estava orando ao Pai. Em Atos, capítulo 1, versículo 14, a gente vê uma igreja orando de modo perseverante enquanto aguardava o Pentecostes. Uma assembleia reunida numa casa, cerca de 120 pessoas, orando fervorosamente, se esforçando, aguardando a descida do Espírito. Está lá em Atos 1,14. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz para a igreja: orai sem cessar, ou seja, com esforço, com perseverança, sem desistir. Na parábola do juiz iníquo, lá de Lucas capítulo 18, o juiz injusto, de tanto aquela viúva clamar para que ele julgasse a sua causa, o que ele faz? Ele julga a sua causa. E aí Jesus traz a verdade dessa parábola no versículo 7. Ele diz: olha, se esse juiz iníquo fez isso diante da perseverança dessa mulher, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Tudo isso aponta para pessoas que agiram e foram orar investindo tempo e suor em suas orações. E aqui, pensando nisso, irmãos, conectado a esse tema da adoração no início da oração, existe algo muito importante que a gente precisa pensar aqui, que é justamente sobre isso. Tem basicamente dois tipos de oração: uma oração fervorosa e uma oração entusiasmática. Isso é diferente e a gente precisa compreender isso. A oração do crente, sim, ela deve ser espiritualmente fervorosa, mas não entusiasmada, no sentido de ser excitada, delirante, fora de controle racional. Qual a diferença? A foto mostra, bem. De um lado, uma oração fervorosa. De outro lado, uma oração muitas vezes, às vezes até com boa intenção, mas apenas moldada pelas emoções e pelos sentimentos. Vamos pensar na oração fervorosa, fervorosa de espírito. O que significa isso? Meus amados, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a oração fervorosa é aquela que está cheia da mente de Deus, onde as emoções estão sob controle. Uma oração cheia da mente de Deus é uma oração carregada da palavra de Deus. Paulo vai dizer para a igreja, aos Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque agora nós conseguimos pensar com a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus, que tomava todo o ser de Jesus, inclusive a sua mente. Jesus diz lá no Evangelho de João que fazer a vontade de Deus era o seu alimento diário. Claro que esse alimento perspassava, enchia a mente dele também. Então, orar com a mente de Deus é orar com a palavra de Deus. Uma oração fervorosa é aquela onde as emoções fluem naturalmente. Da onde? Da palavra de Deus, que é proclamada a Deus na oração. Claro, essa oração por vezes leva o cristão às lágrimas. Então, é claro que não há problemas em se emocionar quando você está orando. O problema é só se emocionar. Isso é perigoso. É claro que as orações com a mente cheia da palavra de Deus podem te conduzir às lágrimas, não há problema. O problema é você só chorar. Uma oração vazia dessa palavra. A oração, segundo a Bíblia, ela não é feita apenas pelo sentimento, ela mexe com os sentimentos. Mas em primeiro lugar, ela é cheia de adoração, ações de graças, que revelam um coração que teme a Deus, que conhece a vontade revelada de Deus, que conhece a palavra de Deus. Olha como Jesus em Mateus 6 ensina a gente a comparecer diante de Deus em oração. Em primeiro lugar, adorando a Deus. E você não adora a Deus baseado em sentimento.
você adora a Deus baseado na sua palavra. Está vendo? Está tudo conectado. E uma oração entusiasmada, de outro lado. A foto já mostra muito, né? Uma oração entusiasmada, apenas cheio de emoções. É aquela onde pipocam desejos do coração humano, sem compromisso com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Pedidos e mais pedidos. E também, de outro lado, onde as emoções, elas ganham mais corpo do que as próprias palavras. Então, muitas vezes, a pessoa grita, se desespera em pranto, começa a pular, a falar coisas incompreensíveis para ela e para os que ouvem, enfim. Uma pessoa que manifesta um descontrole emocional em algum grau, que foge da normalidade esperada para alguém que está orando a Deus, segundo a mente de Deus, a palavra revelada por Deus. É uma oração cheia de sentimentos, mas vazia de conteúdo, muitas vezes. E eu fiquei pensando em Jesus, irmãos. Assim, honestamente falando, você consegue imaginar Jesus orando? Olha as duas fotos. As duas fotos aí, ó, que representam os dois tipos de oração. Você consegue imaginar Jesus orando? Será que ele perde o controle das suas emoções quando busca o seu Pai em oração? Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão para a nossa vida com Deus, irmãos, inclusive na nossa vida de oração. E muitas pessoas deveriam olhar para Jesus quando buscam compreender um modo mais bíblico de se relacionar com Deus pela oração. Será que Jesus perde o controle de suas emoções quando ele está orando? Será que ele bate o pé, dá voltinhas, pulinhos, arrepios sem fim? Será que ele balbucia ao Pai palavras incompreensíveis? Parece que não. O fervor de Jesus está em orar segundo a vontade de Deus, que hoje é revelada na sua palavra. Então, quanto mais alguém conhece a revelação de Deus na sua palavra, mais ele vai orar de maneira agradável a Deus. Parece que é isso. Porque Jesus diz no Evangelho de João, de fato, que conhecer a vontade revelada do seu Pai a ele era o seu alimento diário. E ele veio para fazer esta vontade do Pai, que era o seu alimento. Então, a oração fervorosa é aquela que está cheia da palavra de Deus e cujas emoções estão sob controle. Entenda, não é que você não pode se emocionar, claro que sim, mas é preciso ter controle dessas emoções, para que isso não descambe num desespero, numa falta de controle emocional. Isso vai repercutir certamente no tema da adoração ao orarmos, o controle emocional que precisamos ter também. Então vamos lá. Primeiramente, a maneira correta de iniciar nossas orações, Jesus está dizendo em Mateus capítulo 6, é com adoração, que é a principal parte da oração, já que Deus nos trouxe, está refazendo em nós a imagem do seu Filho por meio do seu Espírito, para que nós nos tornemos verdadeiros adoradores. Adoradores, inclusive, na oração. Mas, normalmente, o que fazemos? Normalmente, será que nós comparecemos diante de Deus em oração, adorando em primeiro lugar? Parece que não. Nós, de início, normalmente nós passamos a fazer os nossos pedidos. Eu não sei você, mas muitas vezes eu termino uma oração, muitas vezes, pedindo a Deus perdão por aquela oração. Então você ora, você termina a oração, o Espírito te leva a pedir perdão pela forma como você orou antes. Porque muitas vezes a minha oração foi isso, quero isso, me faça isso, me ajude nisso. E onde é que esteve a adoração a Deus? Muitas vezes foi uma oração que não teve adoração. Olha que coisa. Uma contradição de termos, não é? Uma adoração que não teve a ação de adoração. E eu tenho que pedir a Deus misericórdia. Eu percebo isso. E eu faço uma nova oração, pedindo perdão a Deus. E aí sim, orando corretamente. Comparecendo primeiro com adoração diante de Deus. Reconhecendo quem Ele é. Sproul, esse estudioso, ele vai dizer que é mais fácil ser fervoroso nas súplicas do que na adoração.
E ele dá pelo menos duas razões pelas quais as pessoas começam as suas orações já com os seus pedidos, esquecendo-se de adorar a Deus no início. A primeira delas, ele diz, é a falta de vocabulário bíblico. Olha que interessante. Exemplo disso é que muitas pessoas que buscam o movimento carismático, por exemplo, nos dias de hoje, para falar em outras línguas, ele diz assim, elas justamente podem fazer isso porque elas estão com o seu vocabulário gasto diante de Deus. Então elas vão atrás de outras línguas. O vocabulário dela está gasto. Mas, sinceramente, que interpretação mais equivocada daquilo que Deus espera em uma oração a Ele dirigida. Deus não quer palavras decoradas com ouro diante dele, ou aprendidas em algum curso carismático de como orar a Deus com mais fervor a partir de agora, com palavras dos anjos, por exemplo. Deus não quer isso. Deus na oração quer um coração sincero diante dele. Olha o que a gente lê lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Davi no Salmo 51, 17, ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido, ou seja, humilde e arrependido. E ele termina, não o desprezarás, ó Deus. O livro de Salmos, meus irmãos, ele está repleto de orações a Deus. Ora, lamentos, ações de graças, consolo, confiança, louvor. E esse livro foi dado justamente, dentre outras coisas, para dirigir o povo de Deus, para que a sua mente esteja inundada pelo vocabulário sadio no momento da oração. Você quer ganhar mais vocabulário para a tua oração? Decore salmos, medite no livro de Salmos e Provérbios. No meio da tua oração, você vai conseguir derramar tudo aquilo lá, na presença de Deus. O Sproul vai dizer que embora esses homens aí que escreveram os Salmos, Salomão que escreveu a maioria dos Provérbios, embora eles tenham feito suas orações inspirados ali pelo Espírito Santo, todos eles estavam com suas mentes colocadas nas coisas espirituais. E a gente se lembra de Paulo escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo em Filipenses, capítulo 4, 8 e 9, olha o que ele diz que deve encher a nossa mente. E não é à toa, é para que no momento da oração, você fale para Deus isso, que está onde? Na tua mente. Porque quando você está orando, você não perdeu o controle da tua mente. Esse é o ponto, irmãos. Você continua no controle da tua mente e das tuas emoções. E é isso que você vai colocar em oração diante de Deus. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 4, de 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, inclusive na oração. E o Deus da paz será convosco. Você quer ter um vocabulário mais rico para orar a Deus? Segundo Paulo, encha a tua mente com a palavra de Deus. E no momento da tua oração, sabe o que vai acontecer naturalmente? Muitas dessas frases, palavras, sentenças, princípios bíblicos, eles vão estar lá ornando a tua oração, eles vão estar enriquecendo a tua oração. Se você é repetitivo nas tuas orações, eu conheço irmãos que oram sempre da mesma forma, é quase uma reza, sempre da mesma forma, eles são repetitivos. Ou então, muitas pessoas, quando são instadas a orar em público, se intimidam. Ah, não, eu não quero orar não, eu não sei orar, muitas dizem. Outras dizem assim, eu não gosto de orar. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado, não há problema você ter na sua personalidade um certo recato, cada um é de uma forma. Às vezes você é mais tímido mesmo.
Esse não é o problema. Mas você dizer, eu não gosto de orar, eu não oro em público nunca, isso é perigoso. Isso é uma evidência, dentre outras coisas, que você pode estar meditando pouco na Escritura. Você não tem vocabulário bíblico para orar. E veja, a gente pensa nas rezas dos católicos romanos. O que é uma reza? É a repetição da mesma coisa, Você pega um terço dos católicos romanos, eles repetem a mesma coisa. Eles não colocam o quê? O coração naquilo que eles estão dizendo. São palavras que mecanicamente eles aprenderam e estão reproduzindo. O pecado que existe em nós faz com que você vai repetindo a mesma coisa o tempo todo. O que acontece daqui a pouco? Você não presta mais atenção no que você está falando. A tua mente e o teu coração foi embora. Eu estou na quinta ou na sexta Ave Maria. Eu já rezei 7 ou 10 Pai Nossos. Você perdeu a atenção. Isso não é oração. E Jesus mesmo condenou isso. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, no mesmo capítulo 6, onde ele ensina a oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz no versículo 7, com relação à prática da busca às divindades pelos gentios, que Jesus via em seus dias. Ele olhava muitas pessoas, até com boa intenção, buscando as suas divindades. Mas olha como elas buscavam as divindades. Ele usa esse padrão depois para dizer, no ensino do Pai Nosso, que com os discípulos dele não deveria ser assim. Você tem que botar o coração, a atenção naquilo que você está fazendo. Olha o que ele diz em Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições. Olha aí, de vãs repetições. Ou seja, repetições vazias. É o sentido do vãs, do adjetivo. Como os gentios. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Entendeu o que Jesus está condenando aqui? Muitas pessoas rezam, repetem mecanicamente, maquinalmente, a mesma sentença o tempo todo. E Jesus está dizendo, essas pessoas presumem que pelo seu muito falar, elas vão ser ouvidas por Deus. Não vão. Essa é a sentença dele aqui. Aí no versículo 9 ele diz, portanto, vós orareis assim, não desse modo, mas de outro modo. Comecem com adoração, ele está dizendo aqui. E para isso, meus irmãos, é preciso ter a mente cheia da palavra de Deus e inundar as orações com esse vocabulário sadio. Então, se você conhece pouco a Bíblia, a sua mente vai estar mais cheia do vocabulário do mundo, e o resultado é que as suas orações serão pobres da palavra de Deus. Entende a importância de estudar a Bíblia? Olha como é importante. É Deus que vai te instruir, vai encher a tua mente com um vocabulário bíblico. E como consequência disso, a segunda razão para o Sproul, para que a gente muitas vezes não comece as nossas orações com a adoração, a primeira é falta de vocabulário bíblico. E a segunda é consequência disso, pouco conhecimento de Deus. Pouco conhecimento de Deus. Por isso que a gente não adora Deus nas nossas orações de início. Olha só, pode um jovem apaixonado escrever um bilhete de amor para sua amada sem conhecê-la? Pode presenteá-la de maneira agradável a ela, com um presente que ela goste, sem conhecê-la? Como alguém escreve cartas de amor, entende, ora, para um Deus desconhecido? Não é lógico isso? Você não conhece Deus, você vai orar a Ele como? Como? Precisamos conhecer mais quem é Deus, em sua revelação, em sua palavra. Esse Deus se revelou ao seu povo, Ele quer ser adorado em oração, segundo a sua própria revelação, suas regras, o que Ele prescreveu. Isso também tem uma boa aplicação para o louvor da igreja, meus irmãos, para as músicas que são cantadas na igreja de Deus. O melhor louvor é o que canta a palavra de Deus. Olha que interessante. E isso não necessariamente vai emocionar as pessoas, vai levá-las às lágrimas, ao descontrole emocional.
Não. Veja o livro dos Salmos. O livro de Salmos está repleto de louvores revelados pelo próprio Deus para serem cantados a Ele. O judeu cantava muitos salmos a Deus. Quando ia adorar a Deus no templo, cantavam os salmos. Porque eles entenderam que Deus se agrada do louvor da sua palavra cantada a Ele. Não é interessante que Paulo, lá em Atos capítulo 16, conversão do carcereiro, Paulo e Silas, eles estão presos, e diz o texto que por volta da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E Deus manifestou o seu poder em seguida e os libertou. Olha que interessante, eles estavam cantando e orando louvores a Deus. E a construção no grego desse texto, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Lá no grego, muitos estudiosos, eles concluíram o seguinte: é muito provável que eles estavam orando, cantando. Enquanto cantavam, eles oravam. Olha que interessante isso. O melhor louvor, a melhor oração é aquela que está cheia da palavra de Deus. Da mesma forma, irmãos, as melhores orações são aquelas impregnadas da palavra de Deus. Olha lá, lembre-se disso. As melhores orações são as impregnadas, cheias da palavra de Deus. E isso, qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela pode fazer. Basta ter o hábito de meditar na palavra de Deus, de estudar. Por isso, quando um irmão diz que não gosta de orar porque lhe faltam palavras, eu logo penso na vida devocional dessa pessoa. Será que há uma vida devocional diária, de meditação na palavra? Será que essa pessoa todo dia tira um pouquinho do tempo para abrir a Bíblia e ler algo e ficar pensando um pouco sobre aquilo em conexão com a sua vida e depois ela gasta alguns minutos orando a Deus? Porque se você faz isso, vai chegar um momento em que as suas orações estarão ricas, cheias da palavra, do vocabulário bíblico, de verbos, de adjetivos, de proclamação de bênção e por aí vai, que flui da palavra de Deus. Meus irmãos, se o homem se torna indesculpável diante do conhecimento de Deus que é revelado na sua consciência e na natureza, Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, quanto mais nós, que temos a revelação escrita da palavra de Deus, muitos de nós, talvez sejamos alvos de censura pelo Senhor no dia do juízo. Isso vai implicar no nosso galardão. Por quê? Porque tínhamos aqui toda a riqueza desse conhecimento e deixamos de lado muitas vezes. Veja, não estou falando em perder salvação, entende? Eu estou falando de santidade de vida, em uma vida mais de acordo com a palavra, buscando desfrutar mais das benesses de Deus na sua palavra, dentro do tema aqui do nosso estudo, na nossa vida de oração. Menos sentimento, menos pulo, menos mãos aos altos, menos arrepio, menos suor, e mais a palavra ali lançada na presença de Deus, suando, se alegrando sim, mas sem deixar de ter a palavra, sem descontrole, mas a palavra de Deus ali diante do Senhor. Irmãos, o conhecimento de Deus na oração é importante demais. O profeta Oséias, ele exerceu seu ministério poucas décadas antes de Samaria, a capital do reino do norte, Israel, cair nas mãos dos assírios, lá em 722 a.C. E a causa do exílio do povo de Israel foi que eles haviam justamente rejeitado, abandonado o conhecimento de Deus. Estava lá o sacerdote, estava lá os profetas, traziam naqueles dias a profecia inspirada da parte de Deus para o povo, mas o povo não queria isso. Olha o que aconteceu, olha lá Oséias, eu vou ler para vocês, Oséias capítulo 4.
Oséias está depois de Daniel, né? Tem alguns livros na Bíblia que quando a gente pede para o povo abrir, a gente vê o desespero das pessoas, né? Amós, onde está isso, Senhor? Joel, são pequenos profetas, né? A gente não tem costume de ir até eles o tempo todo. Então Oséias está depois de Daniel. Oséias, olha o que a gente vê em Oséias capítulo 4, primeiro versículo 1, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, tem uma guerra, tem uma briga. Por quê? Porque nela não há verdade, nem amor agora, nem o conhecimento de Deus. No meio da nação de Israel, Deus está dizendo: eu estou em guerra contra vocês, porque vocês não querem me conhecer. Agora olha o versículo 6 de Oséias 4. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Só até aqui. Olha como é importante isso. Porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído por não ter os mandamentos de Deus em suas mentes e corações, por desconhecerem a vontade de Deus. Esse povo pecava sem parar. Esse povo orava de modo desagradável a Deus. Quem não quer saber de conhecer a Deus em sua palavra, não tem a mente e o coração cheios do conhecimento e da glória de Deus. E por consequência, não consegue viver, por exemplo, dominando a criação e glorificando a Deus em tudo que faz no exercício do seu mandato cultural, que Deus deu aos homens. Lembra, nós estudamos antropologia bíblica. Deus criou o homem e fala: sejam fecundos, multipliquem, domine sobre todas as coisas. Coloque ele no jardim, guarde, cultive o jardim, tudo para a minha glória, tudo segundo a minha vontade. O homem peca, rejeita tudo isso e agora quer fazer esse domínio segundo o seu modo. E no seu modo, isso não glorifica a Deus muitas vezes, porque é um modo pecaminoso. Você foi criado para dominar a criação, marcando-a com a imagem de Deus, para a glória dele. Por isso é tão importante, dentro do tema do nosso estudo, prática da oração, começar nossas orações com a adoração. Ora, se a glória é de Deus, e se essa glória flui do seu conhecimento escriturístico, na Escritura, isso precisa estar gravado na nossa mente e no nosso coração. Aí vai ficar mais fácil o quê? Por exemplo, confessar os nossos pecados em oração. Quando você começa a tua oração, primeiro adorando a Deus, a quem você está se dirigindo, porque você sabe que Ele conhece os teus pecados, não adianta esconder. Então, quando você sabe a quem você está se dirigindo, que Ele é soberano, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, você não vai esconder pecado. Vai ficar mais fácil confessar pecado, vai ficar mais gracioso, mais prazeroso você dá graças a Deus, mesmo quando as coisas são desagradáveis, porque você sabe a quem você está se dirigindo. Mesmo num dia difícil, o Espírito vai te levar a dar graças a Deus, sabendo que Ele é o teu Pai, e está cuidando desse momento desagradável na tua vida. Olha como é importante começar a oração com adoração, mas não somente isso, fica mais fácil ainda fazer súplicas a esse Deus, pedidos, sabendo a quem é que pode te responder aos pedidos, te acalmar, te dando paciência enquanto a resposta dele não vem. Tudo isso flui do quê? De quem é Deus que você está se dirigindo em oração. Adoração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor é santo, Deus. O teu caráter é santo, Deus. Eu posso orar, eu posso confessar pedido, eu posso chegar em ações de graças, eu posso confessar pecado, eu posso fazer pedidos. Tudo isso quando eu começo a minha oração com adoração. Olha que importante, irmãos, a gente não para pensar nessas coisas. Por isso a importância do estudo bíblico, de uma aula como essa. A adoração é o centro da vida do cristão. Quem não adora a Deus segundo a sua palavra, não pode servi-lo de modo agradável, tampouco lhe dirigir orações que lhe sejam agradáveis. Iniciar a oração com adoração, de outro lado, também revela algo importante. Revela, por exemplo, o quanto somos gratos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito em nossas vidas.
E é interessante a pergunta 117 de um dos símbolos de fé reformados da nossa denominação, o Catecismo de Heidelberg. É muito interessante. Olha a pergunta 117. Como devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? Olha que interessante. Como devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? Vamos ler aí? Os irmãos conseguem ler? Vamos ler todos juntos? Devemos invocar de todo o coração o único e verdadeiro Deus que se revelou a nós em sua palavra e orar por tudo que Ele nos ordenou para pedir. Olha o que está escrito aí, olha que interessante. Esse primeiro item da pergunta. Devemos invocar, preste atenção nesse verbo. Invocar, chamar, como? De todo o coração. Meus irmãos, invocar a Deus em oração é chamar alguém com autoridade superior para nos socorrer. Não se invoca alguém com menos autoridade do que nós, é ou não é? Você não pede algo para alguém que não pode te ajudar. Você normalmente vai pedir alguma coisa para alguém que tem condições de te ajudar, não é? Olha, vamos pensar num exemplo simples. A gente quer pedir a gente precisa pintar a parede aqui da nossa igreja. Muito bem. Adianta a gente buscar o padeiro para nos ajudar? O padeiro pode pintar a parede? Ele pode até dar um jeito, mas ele é profissional na pintura de parede? Ele faz pão. Nós temos que ir atrás de quem? De um pintor. Então, esse invocar, chamar alguém com autoridade superior à nossa para nos socorrer. Ou seja, nós temos que buscar, quando buscamos a Deus em oração, é porque nós estamos reconhecendo que aquilo que nós queremos, nós não podemos dar conta. Nós precisamos de alguém superior a nós. Nós precisamos ali de Deus. Deus, Ele é adorado em oração, portanto, quando Ele é invocado pelos seus logo no início. Você está declarando, Senhor, eu preciso do Senhor. Ó a adoração aí. Eu preciso. Invocar a Deus em oração é declarar que só Ele pode nos dar a súplica que fazemos. Isso é adoração, meus irmãos. Entenderam isso? A adoração no início das nossas orações aponta então para, dentre outras coisas, a nossa gratidão a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa em nossas vidas. De modo que aquele que se achega a Deus em oração sem primeiramente adorá-lo, está demonstrando, no mínimo, falta de reverência e de gratidão. Gratidão pela presença dele, reverência, temor por quem ele é, o Deus Todo-Poderoso. Quando começamos nossa oração com gratidão, reconhecemos aquele a quem estamos falando. Não é qualquer pessoa, não é qualquer coisa, não é um ser igual a nós. É Deus. Então, é importante, Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é importante. Daí a gente já pode concluir, meus irmãos. Olha só, a oração deve iniciar com adoração a Deus, como a oração do Pai Nosso. Busca-se a presença de Deus, ou seja, reverência. A oração deve estar cheia da palavra de Deus, revelando o conhecimento da vontade de Deus, uma vontade para ser atendida. A oração deve ser fervorosa no espírito, sim, mas inteligível, compreensível a você, a quem está ao teu redor. Senão, como é que eu vou dar o amém? Por exemplo, não é? Muitas igrejas, e eu entendo isso, bem intencionadas, elas têm uma outra forma de orar no momento da oração. Então, 150 pessoas orando ao mesmo tempo. Como é que eu posso dar o amém para uma oração dessa? O ambiente é extremamente confuso. Um tem um tom de voz, um timbre, o outro tem outro. Um tem uma altura de voz. Ele grita, para ele não está gritando. É a voz dele.
Ele fala alto naturalmente. O outro, você nem ouve ele falar. Todo mundo no mesmo tempo orando. Como que a gente pode chamar isso de uma oração comunitária, onde eu quero dar o meu amém para a oração do fulano? Eu não estou entendendo nada. Então parece que quando a gente se reúne para buscar a Deus na igreja, essa oração comunitária, parece que é muito melhor que um irmão nos dirija a Deus, para que eu possa entender e no final dar o meu amém, a minha concordância ou não com aquilo que ele está dizendo. É por isso que a nossa denominação, ela tem primado ao longo dos séculos por esse tipo de oração. Vamos orar a Deus confessando nossos pecados? Quero convidar o nosso irmão Juarez para nos dirigir nessa oração. Ele vem aqui e nós vamos orar com ele. Nós vamos confessar o nosso pecado com ele. Isso não significa que enquanto ele ora, você não pode ali acrescentar algo à oração dele, mas ali, quieto. Senhor, me lembrei desse pecado terrível que cometi agora, me perdoa também, Senhor. Ele está orando pelos pecados dele, ele está orando por pecados que ele crê, que o Espírito está direcionando ele, que são pecados nossos aqui também, mas você também pode acrescentar algo, mas ali, no teu ser, no teu centro, você diante de Deus, e ele termina em nome de Jesus, e todo mundo, amém. Ele orou por nós. Nós oramos com ele ali naquela oração. A oração é importante, dentre os aspectos dela. Ela não é qualquer coisa, ela não é um grito diante de Deus, ela precisa ser compreensível, inteligível. Então, muito cuidado com entusiasmo. Você pode chorar, a gente repete, você pode se emocionar, mas no controle. Cuidado com o descontrole emocional em oração. E daí a gente pode fazer algumas aplicações, meus irmãos. Primeiro, você começa as suas orações com adoração. É para a gente ficar pensando. São umas perguntas aqui que eu fiz, que eu bolei. Em que consiste essa adoração? Eu adoro a Deus. Mas no que consiste? Está cheio da palavra de Deus, da revelação da própria vontade de Deus, no reconhecimento de quem Deus é, do seu poder, da sua glória, da sua santidade, da sua vontade soberana sobre aquilo que você vai pedir em seguida. É assim a tua adoração? Você comparece assim diante de Deus, sabendo quem Ele é, quem você está buscando, que Ele está ouvindo, porque Deus ouve tudo que se passa o tempo todo. A sua adoração está conectada ao ser de Deus ou à medida da satisfação dos teus pedidos apenas? Então hoje eu estou sentindo vontade de orar porque eu estou bem, hoje deu tudo certo, então hoje eu vou orar. E no dia que as coisas estão erradas? Está vendo? A oração não pode estar conectada com sentimento, porque senão você só vai ter prazer em orar a Deus quando tudo estiver bem. Quando tudo estiver mal, você não vai ter prazer em orar. Isso não é um espírito fervoroso que está adorando a Deus. Isso não é adoração na oração. Porque lá em Romanos 8, 28, Paulo deixa muito claro: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia bom e um dia ruim. Deus é Deus. Lembra do peixe fora d'água? A água continua sendo água. Mesmo num dia ruim na vida daquele peixe, ele fora da água e prestes a morrer. Na nossa vida também. Quando o dia está ruim, Deus continua, Ele está lá para te atender na oração, para ouvir o teu clamor, para ser adorado no início da tua oração. Entendeu isso? Então não é num dia bom, num dia mau. A gente tem que comparecer diante de Deus. Fala aí. Por outro lado também, a pessoa só lembra de Deus quando ela está perdido, para se virar amado. E aí também ela está adorando a Deus? Ou ela está interessada? a oração de Deus só quando ela é ideal. Então, Só lá. por isso que é o dia a dia. Juarez. Isso.
Isso. Exato, Juarez. Isso. Exato, Juarez. Está de acordo com a revelação dele. Isso. Por isso que você tem que entender a oração. Como é que você vai falar amém? Isso. Você está dando o teu aval, não é? A tua concordância. Muito bem, Juarez, é isso mesmo. Olha que interessante, irmãos. Jesus, sim. Então, é por isso que nós cremos que precisa de interpretação. Senão não é. Porque você não consegue entender, não é? Irmãos, quando Jesus diz assim, ó, e quando vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, isso vos farei. Jesus diz isso. É uma promessa para os discípulos. Mas a questão é, ele vai fazer qualquer coisa que a gente pedir ao Pai no nome dele? Isso que você tem que responder. Claro que não, não é isso que ele está dizendo. Os meus interesses egoístas, pecaminosos, você acha que Jesus vai fazer? De jeito nenhum. Ele vai fazer aquilo que a gente pedir segundo a vontade do seu Pai, que é a vontade dele. Aí ele vai fazer. E para isso, então, em oração, nós temos que orar pedindo o que a Deus? Aquilo que seja da vontade do Pai. E aí precisa conhecer o que? A vontade do Pai revelada. Está vendo como tudo se encaixa? Aí é uma oração agradável a Deus. É claro que no final das contas, Paulo vai dizer também que ninguém sabe orar como convém, e o Espírito intercede em nós. Mas isso não significa que, se você pode conhecer a vontade de Deus e não quer conhecer para orar, isso você está pecando. Porque Tiago diz que, quando você sabe que você deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Então, a omissão a um dever, segundo a Bíblia, é pecado. Se você deve conhecer a palavra para orar melhor e não quer conhecer, podendo, se você não pode é uma coisa, mas se você pode e não quer, você está pecando. Entenderam? Então é claro que a gente tem que ornar as orações com a palavra de Deus. Aí você está adorando a Deus na tua oração. Aí sim, segundo a vontade de Deus, Ele pode conceder. Pode ser que não, mas segundo a vontade dEle para o teu bem, Ele pode conceder aquilo que você está pedindo. Porque, irmãos, Deus é soberano na vontade dEle. E Ele conhece o que é bom ou não para as nossas vidas. E Ele vai dar aquilo, segundo a vontade dEle, para nos abençoar, nunca para nos destruir. Então, mesmo que Deus não dê aquilo que você peça, se você pertence a Ele, isso foi bom na tua vida. A gente tem que pensar dessa forma, segundo a Escritura. Senão a gente vai ficar malzinho, vai ficar bicudinho com Deus, vai ficar bravo com Deus, quando Ele não der aquilo que a gente pedir. Mas nós temos que entender que se Ele é soberano e se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, se Ele não deu isso agora, é porque não era para dar. Então descanse em Deus, nesse Deus. Entende? Olha mais uma vez a importância de iniciar a oração com adoração. Porque a consequência dessa oração vai ser a adoração na tua vida. Você não vai te voltar contra Deus se Ele não te deu o que você não pediu, muitas vezes. Olha a importância disso, de iniciar a oração com adoração. Você adora a Deus em suas orações porque Ele te abençoa? E quando a bênção não chega, você consegue orar adorando? Está vendo? É o que eu falei agora. Você tem enchido seus pensamentos com um sadio vocabulário bíblico para derramar a Deus depois em orações? Olha a importância de estudar a Bíblia, de estar numa igreja que leva você a conhecer a Bíblia, a mergulhar na profundidade do texto, para entender princípios, regras, valores, a vontade de Deus naquele texto, naquele contexto, para depois em oração, para que esse texto depois dite, instrua, conduza as tuas orações. Nós vamos conseguir orar
cada dia mais de maneira agradável a Deus, na dependência do Espírito Santo, claro. Que expressões de louvor e adoração você usa para se referir a Deus? Que palavras? Que expressões? É velho? É cara, como muita gente ora, muitas vezes? É bravo? É vomitando diante de Deus? Com que palavras você exalta o poder, a glória e a santidade de Deus no início de suas orações? É o momento que você está buscando adorá-lo, o início. Lembra Mateus 6? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Não foi à toa que Jesus abriu a oração assim. Nada é à toa. Poderá alguém justificar a falta de orações ou o uso de vocabulário descompromissado com a palavra de Deus, tendo à disposição a Bíblia em sua linguagem? É aquilo. A omissão a um dever é pecado. Nós temos a possibilidade de conhecer o vocabulário bíblico, a palavra de Deus na nossa língua. Muitos povos, irmãos, há milhares de nações que não têm a Bíblia traduzida ainda para a sua língua, mas nós temos. Será que nós poderemos diante de Deus dizer: Senhor, como uma Bíblia fechada diante de mim, que eu nunca abri nem tive um desejo de estudar e conhecer, eu não orei melhor porque eu não pude conhecer? Nós não poderemos alegar isso a Deus. Então, meus irmãos, é isso que a gente tinha nessa manhã para pensar sobre a prática da oração. E de maneira mais incisiva, a questão do início dela na adoração a Deus. Amém? Vamos orar para encerrar aqui a nossa aula nessa manhã? Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor vem nos instruir mais uma vez, pelo Teu Espírito, à luz de Tua Palavra, neste tema, Senhor, que é tão caro e pertinente às nossas vidas como filhos Teus, a oração. Senhor, ensina-nos a orarmos de maneira agradável a Ti. Ensina-nos, ó Deus, a adorarmos ao Senhor no início de nossas orações. Que o Teu Espírito nos conduza em cada oração a, inicialmente, adorarmos ao Senhor, que é nosso Deus, o nosso Pai, aquele que em Cristo nos faz promessas de perdão, de salvação e de vida eterna. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde no restante deste dia, pela Tua graça, e nos conduza a adorarmos ao Senhor no culto de logo mais. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui compareceram. Abençoe a vida daqueles que também não puderam estar presentes. Abençoe a vida da Maria, a professora. Abençoe a vida das crianças que receberam a ministração da Tua Palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ser um povo que ore cada dia mais de maneira agradável a Ti e para a glória do Teu nome. Assim te pedimos em nome